Mais uma vez, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, para darmos prosseguimento ao estudo que nós iniciamos, falando acerca anteriormente da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, onde nós vimos que Jesus virá arrebatar sua igreja antes da grande tribulação, só depois que nós estivermos em segurança no céu, é que iniciará a grande tribulação. Então, vamos ler em Isaías, vamos ler o livro de Isaías, o capítulo 63, que Deus falou através dos profetas acerca da grande tribulação que virá sobre o mundo. Então, versículos 4 e 6, só que nós vamos ler. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. E também no livro de Sofonias, vamos lá, ver no livro de Sofonias, aqui, o capítulo 1 de Sofonias, versículos 14, 17 e 18. 14 diz: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. E os versículos 17 e 18 que diz: angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó e a sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Porque a grande tribulação, ela não vai demorar muito tempo, ela será somente 7 anos de grande tribulação. Então a terra vai sofrer, porque os homens, cada vez mais, desde Adão, os homens foram acrescentando as injustiças, os pecados, a corrupção, a perversidade, a crueldade, a falta de temor a Deus, a falta de respeito a si próprio, a falta de respeito aos outros, a falta de respeito à natureza, as coisas que Deus criou, a família, a constituição da família. Então, todas essas coisas que Deus criou, e o homem, por causa do pecado, foi cada vez mais rompendo com as normas divinas impostas à natureza do homem e a natureza da criação toda. Então, isso o desacato que os homens, a proporção que vai passando as gerações, os homens vão pecando cada vez mais, vão perdendo freio, vão perdendo o temor de Deus, vão perdendo o limite para pecar. E começam a desafiar, a desacatar o próprio Deus diretamente, a zombar, a escarnecerem. E Deus já planejou, antes de fundar o mundo, Deus planejou todas as coisas, porque Deus não é apanhado de surpresa. As teorias que falam sobre administração, etc., que foram geradas na mente dos que são tidos como grandes teóricos, eles ensinam, eles mostram que quando você planeja alguma coisa, você tem que prever também, se aquele plano, houver qualquer tipo de desvio do que você planejou, como é que você tem que agir, você tem que prever. Imagine Deus, que é perfeito. Isso que o homem tem em mente já vem de Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por causa disso, então vai chegar o dia em que Deus vai derramar sua ira por todos os desacatos, por toda a falta de respeito, por toda a afronta que o homem fez. Vai ser esse dia que é chamado o dia da ira de Deus, que é chamado também de dia do Senhor. Este será um divisor de águas. De um lado acontecerá o arrebatamento da igreja, a igreja vai entrar no céu,
né, para passar 7 anos em grande festa comemorando o encontro com Cristo, né, para sempre, que nunca mais a igreja será separada de Cristo, e também todos os salvos, os que eram amigos na terra, que foram parentes, pais, etc., né, filhos, nunca mais também irão se separar, nunca mais vai sentir a dor da separação, e vai então passar 7 anos de grande festa, no grande banquete da ceia das bodas do Cordeiro no céu. Então, mas de um lado acontecerá o arrebatamento da igreja, e em seguida iniciará a grande tribulação, que é descrita por Isaías, por Sofonias e por muitos outros. Nós vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, no Novo Testamento. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, né? Então, aqui os salvos são tirados da terra, pois o anticristo virá para os que perecem, porque não receberam o amor de Deus, né? Está escrito aqui, ó. E com todo o engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, o anticristo não vem para a igreja, ele vem para aqueles que não receberam o amor de Deus em suas vidas, para aqueles que não receberam a Cristo como Salvador, que Cristo é que é o amor de Deus, e foi enviado ao mundo para santificar o mundo, né? Jesus derramou o sangue dele na cruz para dar poder, né? Então, quando você crê, você recebe o poder do sangue de Jesus para não pecar, para viver uma vida de santidade, de justiça, de amor, de respeito. E aí você, se você não respeitava a si próprio, você vai se respeitar. Se você não respeitava os outros, você vai respeitar a natureza, você vai respeitar a Deus, né? Então, você vai viver uma vida equilibrada, né? Uma vida de santidade. E São Mateus, capítulo 24, versículo 15, vamos ler lá? São Mateus, capítulo 24, versículo 15, diz o que diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, o versículo 15 de São Mateus 24, Jesus está falando sobre a grande tribulação, quando o anticristo se colocará em Jerusalém, porque ele vai querer se apresentar para enganar o mundo, e especialmente para enganar Israel, para que Israel pense que ele é Jesus, que ele é o Messias. Porque quando Jesus esteve aqui na terra, os judeus não receberam como Messias, desconheceram a Jesus como Messias, e estão esperando ele voltar. O anticristo sabe disso. Por isso, nesse período, ele vai engendrar, né, nos planos dele, meios para enganar os judeus. E uma das formas vai ser que ele vai para Jerusalém, ele vai reconstruir o templo de Jerusalém e se colocar lá como se fosse Cristo, como se fosse Deus. E os judeus irão acreditar, né? Aí os versículos 16 a 21, daqui, desse mesmo capítulo 24, diz assim, ó, não vou ler todos, não vou ler só alguns. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, Jesus está falando aqui para os judeus, tanto que ele diz assim, os que estiverem na Judéia, ele está falando para os judeus, ele não está falando para os gentios, para os estrangeiros, ele não está falando para a igreja, porque a igreja ela não é formada só de judeus, a igreja é formada de pessoas de todas as nações da terra, né? Onde existiu uma nação, uma ilha,
qualquer lugar na terra onde tem um ser humano que tem aceitado Jesus como Salvador e permanecido fiel a Cristo, seguindo as suas palavras, aquilo que as Escrituras orientam, então essa pessoa é a igreja. E essa igreja, ela não vai ficar aqui na grande tribulação. Os judeus sim permanecerão na grande tribulação, porque eles não receberam a Cristo. Eles não estão esperando Jesus. Eles estão esperando o Messias, aquele Messias. Jesus já veio, mas eles não creem. Então, eles não estão esperando o arrebatamento da igreja. Por isso, eles vão ficar na grande tribulação, onde serão perseguidos. Então, esses versículos 16 a 21 fala com os judeus. A aflição dos judeus fugindo por causa da perseguição e vai ser provocada contra eles pelo anticristo. Aí o versículo 22 diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos aqui, que Jesus está falando, eram os judeus. Jesus estava falando diretamente com os judeus, né? E ele estava explicando isso para eles, dizendo a eles, né, sobre este período que ia acontecer, né, que eles e que os dias, a aflição desse tempo ia ser tão grande que ele ia providenciar a abreviação dos dias, ou seja, os dias terão menos de 24 horas para apressar o tempo em benefício dos judeus. Em São Marcos, no capítulo 13, versículo 24, nós também vamos ver aqui. Vamos lá ler São Marcos, capítulo 13, no versículo 20, que diz: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Entende? Houve alguns anos atrás aí, alguns terremotos, alguns abalos sísmicos grandes, foram tão imensos que alteraram a rotação da Terra. Inclusive, a Terra não tem mais 24, o dia não tem mais 24 horas exatos. Diminuiu, já começou a diminuir. Imagine que os sinais da volta de Jesus, como estão previstos, né, que vai haver muitos terremotos, vão haver muitos sinais nos céus e na terra, vai haver muita alteração, né, no Sol, na Lua, né, vai haver muita coisa. Então, os terremotos que vão acontecer, né, durante esse período, antes da volta de Jesus para arrebatar a igreja, como os sinais, né, para que os que são salvos procurem se santificar mais ainda, se preparar, ficarem prontos para esse dia. Então, vai alterar a rotação da Terra e vai diminuir. Jesus já mostrou agora nesse período que nós estamos vivendo. Então, Jesus vai abreviar para diminuir os dias, para salvar os judeus por causa da perseguição que os judeus irão sofrer na grande tribulação. Então vamos também ler Apocalipse capítulo 12. Apocalipse, vamos lá? Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler os versículos 12 e 13 de Apocalipse capítulo 12, que diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Olha, aqui existe um convite para que